Bom, pessoal, retomando o nosso seminário, nós vamos hoje reconstruir um último ingrediente, né, da abordagem tradicional, que nós podemos resumidamente chamar de P-nomes, né? Então, nós já, digamos, mostramos que o predicado de genericidade necessariamente tem que intersectar os densos, né? Então essa parte dos conjuntos densos, que é um ingrediente importante da abordagem tradicional, nós já mostramos que é necessária, né? A partir dos nossos axiomas. Outro ingrediente da abordagem tradicional é a definição indutiva dos predicados de força. Isso nós também já mostramos que é uma necessidade a partir dos nossos axiomas, porque os nossos axiomas nós podemos deduzir essa definição indutiva dos predicados de força, eles devem ser definidos a partir de cláusulas indutivas de um certo jeito, né? E um último elemento que está faltando da abordagem tradicional é o que diz respeito aos P-nomes e à constituição do M de G. Nós temos um pequeno problema que agora nós podemos retomar, que é o seguinte: o nosso M de G foi definido assim. É a imagem da função fg, né, pela função fg, do modelo de base M. Pensar no conjunto de base M, né? Isso, em princípio, não depende só de M e G, mas também da F. Que foi fixada axiomaticamente. Então, aqui nessa notação, dá a impressão que é só M e G. A gente precisaria mostrar que, se fosse outra F, com as mesmas propriedades, nós teríamos o mesmo M de G, mostrar que é independente da F. Então, como é que era a F? A F é simplesmente o colapso transitivo da relação pertence G. O A pertence G a B. E o que é a relação de pertence G? Simplesmente existe P em G, tal que A pertence P a B. E essa é uma componente básica do nosso framework. Então quer dizer o seguinte: isso daqui foi fixado só axiomaticamente, é um primitivo da nossa abordagem. É um dos termos primitivos, a relação de P pertencimento. Então, quer dizer o quê? Que é uma relação satisfazendo uma lista de axiomas. Quem diz que é única? Não, não é. Em geral, não vai ser única. Então, se mudar essa relação, você muda essa. Se mudar essa, você muda a F. Se mudar a F, muda o M de G. Então, teria, em princípio, uma dependência. É preciso mostrar que não há essa dependência. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos comparar com a abordagem tradicional. Há mais de um modo de fazer isso, mas nós podemos comparar com a abordagem tradicional, é um modo que eu acho importante, e ver que o resultado disso aqui vai ser o mesmo da abordagem tradicional. Então, na abordagem tradicional, começa definindo o pertence P, a relação de P pertencimento, né, isso não é dado muita ênfase, mas na abordagem tradicional, vou colocar aqui, a relação de P pertencimento seria definida assim: A
pertence P a B, C e somente C, o par AP pertence normal a B. Né? Esse P é como uma condição que controla, né, a entrada do A no B, digamos assim. Né? Quer dizer, isso aqui seria o A está no B segundo a condição P. Então, um dos jeitos de concretizar esse controle é assim. Dá para pensar também booleanamente, né, que o grau de pertencimento de A em B é B. É, uma coisa assim. Né? Um certo controle do pertencimento de A a B. Né? E isso leva à definição de um conceito, esse sim é muito presente, que é o conceito dos P-nomes. O P-nome, ele é definido, a classe dos P-nomes é definida por recursão. Né? E um P-nome ele é assim. Sigma é um P-nome se ele é uma relação, né, no modelo M de base, entre indivíduos e condições, né, tal que a sigma é o P-nome, P-nome, C e somente C. Sigma é uma relação entre indivíduos e condições, e se tal P pertence a sigma, então tal é P-nome. Correto? Então, os P-nomes, eles são relações desse tipo, né? Conjuntos de coisas desse tipo, mas onde o primeiro elemento tem que ser P-nome. Então, essa classe é definida por recursão, né? A função característica dela é definida por recursão, o próprio rank. Tá? E isso é importante, por quê? Porque o M de G é definido na abordagem tradicional a partir dos P-nomes, quer dizer, é uma forma conveniente de codificar ou mapear a extensão genérica, o M de G. Né? Então, se você tem um P-nome, se sigma é um P-nome e G é um genérico, você pode definir o valor desse P-nome de acordo com aquele genérico, que corresponderia mais ou menos a isso. O valor do P-nome é o seguinte, é um conjunto dos tal G, tais que existe um P em G, tal que tal P pertence a sigma. Correto? E aí o que é o M de G? O M de G é definido como o conjunto de todos os valores de P-nomes. Sigma é P-nome. Isso é na abordagem tradicional. O que nós gostaríamos de fazer? Mostrar que esse MDG da abordagem tradicional é o nosso FG de M.
Esse é um modo de fazer. Há outros modos? Você poderia fazer uma coisa mais geral, falando assim, não, mudando o framework, vou mostrar que é único diretamente, sem passar pela abordagem tradicional. Também pode ser feito, né? Agora, esse é um caminho que vai encurtar um pouco as coisas para a gente, tá? Então, vamos fazer assim para ver, né? Porque, em particular, qualquer que seja o framework, isso aqui vai dar o mesmo, porque vai dar sempre igual ao tradicional. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos, na verdade, precisar, né, do último axioma, que eu havia listado lá no início, né, mas que não foi usado até agora, que é o axioma da universalidade do P-pertencimento. Então, esse axioma, eu vou lembrar agora, é o seguinte. Em palavras, a relação digamos, A pertence P a B, mas pensada como uma relação entre A e P, digamos, fixando B, né? Depois pode variar algo, né? A relação A pertence a P a B vou colocar assim, universal. Como relação de A e P. Vou escrever desse modo, vou explicar o que isso quer dizer. O que isso significa? Dada uma relação binária, né? R contido em M cartesiano P, né? É uma relação entre indivíduos e condições. R, um indivíduo do ground. Existe B tal que, digamos, AP pertence a R, C somente C, A pertence P a B. Quer dizer que qualquer relação binária R pode ser realizada, né, como uma projeção do P-pertencimento em um indivíduo adequado B. Bom, isso está dito em palavras, né? Na verdade a gente vai exigir um pouco mais, que é o seguinte. Então, a partir de R é possível encontrar um B, que eu chamo de P imitação de R. E esse B nós vamos chamar de gama de R, uma função do R. Você está então usando na definição da universalidade, você está usando a versão tradicional, digamos assim. Com uma referência. Sim, é que qualquer
relação, o que eu estou dizendo é que qualquer relação binária entre indivíduo e condição é similar à versão tradicional. vai ter uma imitação pelo P-pertencimento. E aí nós vamos chamar essa imitação da relação binária de gama de R. Gama vai ser assumido ser definível em R. Tá? Isso não vai ser tão relevante agora, mas é uma função. Né? Que para o R dá a P imitação de R. Por que esse axioma? Porque ele garante que essa relação de P-pertencimento não é pequena demais. A gente poderia ter tudo isso e a relação de P-pertencimento fosse um pouco trivial, de modo que o M de G não teria gente suficiente. Esse é o ponto. Bom, eu estou falando isso assim, como uma justificativa um pouco informal, porque projeto de pesquisa, investigar o papel desse axioma, o quanto ele é realmente necessário, o que acontece sem ele. Tá? Nós não sabemos exatamente o que acontece se tirar esse axioma. Mas ele tem esse papel de garantir que essa relação de P-pertencimento é cheia. Essa universalidade do P-pertencimento garante que ela é uma relação, digamos, grande, no sentido que vai importar para o M de G. Quer dizer, que o M de G vai ter lá conjuntos suficientes. Porque, claro, nós queremos que o M de G seja modelo da teoria de conjuntos. Toda essa construção visava isso. Esse modelo da teoria de conjuntos é satisfazer uma série de axiomas que nós podemos chamar de existenciais. Não é? Como vai ser transitivo o M de G, já satisfaz extensionalidade e regularidade. E os outros axiomas? Né? Os outros axiomas são o que nós chamamos de axiomas de existência. Enfim, eles exigem certos fechamentos do modelo. E, bom, como é que faz para satisfazer isso? Colocando gente lá. Garantindo que o modelo é, digamos, cheio ou fechado o suficiente. Então, mas e supor que o M de G satisfaz F, por exemplo, não implicaria isso, talvez? É um projeto. Supondo, isso provaria a necessidade do axioma. Isso seria muito interessante. Aliás, para todos os axiomas, mas bem em particular para isso. Porque realmente mudar tudo vai ficar meio complicado, mas fixando todo o resto. Suponho que o M de G é modelo. Será que a gente prova algo assim? Seria ótimo. Projeto de pesquisa. Bom, tem muitos projetos aqui em aberto, porque como agora a gente tem uma axiomatização, a gente pode mexer na axiomatização. Olha, eu tiro um axioma, o que acontece? Independência dos axiomas. É uma coisa que não existia. Então toda essa investigação agora passa a fazer sentido. Muito bem, esse é o axioma da universalidade. Com esse axioma, o que nós conseguimos fazer? Então, nós conseguimos definir duas funções, que eu vou chamar aqui de funções alfa e beta. Que vão nos ajudar nessa tarefa de provar que isso é igual ao M de G tradicional. A ideia é a seguinte: a função alfa vai pegar P nome
P-nomes são denotados assim por letras gregas, tal, sigma, e associar a esse P-nome um indivíduo, um outro indivíduo, de modo que a avaliação do P-nome sigma G vai ser igual ao FG do alfa de sigma. E a função beta vai pegar um indivíduo qualquer e associar a ele um P-nome, de modo que a avaliação desse P-nome vai ser igual ao FG de B. Então vamos ver como isso poderia ser feito. Então, o que seria o alfa de sigma? Bom, o sigma é uma coisa recursiva. Então, ele é do tipo um monte de parzinhos tal P. Então, você faz recursivamente assim. Você define o alfa recursivamente assim. Eu vou escrever aqui embaixo. Então, eu pego um parzinho que está lá no sigma, parzinho tal P, tal que tal P pertence a sigma, e aplico recursivamente a alfa no tal. Então, eu vou trocar todo o tal P que está no sigma, eu troco o tal por alfa de tal. E assim, transitivamente. E aí, o que você vai obter? Você vai obter aqui uma relação binária. Essa é uma relação R. O que a gente faz com essa relação? Aplico o gama. Pego a P imitação dela. Correto? Isso vai me dar um indivíduo com essa propriedade. Podemos, então, ver o seguinte, qual que é a ideia? A ideia é que sigma G vai ser igual ao FG de alfa de sigma. Suponha que isso acontece. Correto? Então, para todo P-nome em M, nós temos um indivíduo tal que o colapso FG desse indivíduo dá o valor do P-nome. Isso significa que esse cara aqui vai estar contido nesse. É uma vírgula, né? Desculpe. Então, nós temos um indivíduo, né, para cada sigma, então a alfa vai ser uma função definida por recursão no M. Então, alfa, essa função é definível no M, por hipótese. Então, alfa é definida por recursão dentro do M. Correto?
Então você tem essa função no M, e aí dado um P-nome qualquer no M, eu tenho esse indivíduo, e aí o colapso desse indivíduo vai ser o valor do P-nome. Isso significa que o sigma de G vai estar aqui dentro. Vai estar dentro desse, né? Vai ser um FG de D. FG disso. Por outro lado, nós queremos a beta para fazer o inverso, mostrar que isso está contido nisso. Então, a beta vai funcionar assim. Uma pergunta breve. O axioma ele não garante que a sigma é definível. A gama? A gama. Não, ele pede isso. Como é que você pede isso? Tem uma função gama que é. Tá, existe. Existe uma fórmula que Então, define esse a axioma gama. ele vai ser mais complicado do que parece, né? Ele vai ter um monte de guederização aí e tal. Não precisa. Quer dizer, existe uma fórmula, né? Que é a guederização normal da teoria de conjuntos. Que não precisa de aritmetização. As fórmulas dentro da teoria de conjuntos tem uma codificação natural. Existe uma fórmula, né, tal que, dado uma relação R assim em M, né, tem um único B que satisfazendo isso, né, e que satisfaz essa fórmula. Né? Relacionado com R pela fórmula, que satisfaz isso. Ou é um esquema? É uma definição do M, né? Quer dizer, a gente tem um universo. Essa é uma das. Claro, toda abordagem por Force tem certos custos e benefícios. Um dos benefícios da abordagem tradicional é que M e M de G são indivíduos do seu universo. São simplesmente conjuntos que vivem lá dentro do universo. Então, eles são manipulados como estruturas, né, de primeira ordem, como você manipula estruturas de primeira ordem normais. São conjuntos, até enumeráveis na abordagem tradicional, aqui não precisa pedir isso. São conjuntos enumeráveis na abordagem tradicional, você manipula desse jeito, como fazendo teoria de modelos normal. Eu perguntei isso só porque, talvez algo interessante possa surgir do fato de você não exigir que isso seja definido. Então, muito pouco é sabido sobre qualquer enfraquecimento. Eu sei que alguns enfraquecimentos são perfeitamente possíveis, mesmo porque, por exemplo, aqui, nós queremos isso, né? Nós usamos o gama basicamente aqui, para imitar os P-nomes. Isso que eu falo, que é uma P-imitação da relação. Nós queremos imitar os P-nomes. Aqui eu estou pedindo a imitação de qualquer relação binária, quer dizer assim, que tem uma universalidade. O axioma fica mais natural, a universalidade do P-pertencimento. Mas nós queremos imitar só os P-nomes mesmo. Não são todas as relações binárias que bom, aqui nós estamos aplicando, quer dizer, para esse tipo de relação, né, que vem de um P-nome. Então, é claro, poderia ser diminuído. Tem outras formas. Se a gente tivesse pedido que o nosso P-pertencimento fosse fechado para baixo, bastaria imitar as relações que são fechadas para baixo. Aí seria definível naturalmente. Não muda muita coisa com relação a isso, mas seria uma simplificação de todo modo, nesse sentido, seria menos universalidade. Mas é um projeto, eu acho um projeto interessante. Se conseguisse demonstrar que a partir da hipótese do M de G da modelo, que isso deve valer de algum modo, alguma versão fraca disso deve valer,
já seria ótimo. Tá? O MDG deve ser um modelo contendo MG, né? Claro. Então, um projeto, né, que a gente não pode discutir. Agora, o beta. O beta vai pegar um indivíduo qualquer B e associar a esse indivíduo um penômio. Né? Também por recursão. Como é que seria isso? O penômio deve ser uma relação, um conjunto de pares. Então deve ser uma relação assim, beta de AP, tal que para algum P, A pertence P a B. Correto? E de novo, uma definição recursiva, né? Então a gente quer que isso aqui seja um penômio. Né? Então, qual seria o penômio, digamos, que simula o B? Seria aquele assim, que tem os pares AP, tais que A pertence P a B. Só que A pode não ser um penômio, então você tem que fazer recursivamente, transformar o A num penômio do mesmo modo. Então, é o penômio que corresponde a A. O penômio que corresponde a B vai ser assim, o conjunto desses pares, né? Tais que o primeiro elemento do par é um penômio que corresponde a A, e o segundo, desculpa, não tem esse aqui. Que A pertence P a B. E o segundo elemento do par é um P, tal que A pertence P a B. Correto? Isso é uma definição recursiva direta. A recursão aqui se dá nessa relação. Né? Essa relação é vinculada. Essas relações. Ela é bem funda. Não, ela não é pequena. A gente pede também que ela seja pequena à esquerda. Fechada para baixo. Já não pede que seja. Então teria esse. Essa definição. Bom, vamos então ver o que acontece com essas funções alfa e beta. Então, por exemplo, aqui também eu quero o que a gente quer com a primeira é isso. O que a gente quer com a segunda? Que FG de beta seja FG de B seja o valor do penômio beta de B. Aí, se isso for o caso, então nós provamos que o nosso MDG está contido no MDG tradicional. Por quê? Porque dado um indivíduo, o colapso dele vai ser o valor de algum penômio.
E o M de G tradicional é o conjunto dos valores de todos os penões. Então esse carinha aqui vai estar dentro do M de G tradicional, é o que isso aqui está dizendo. Então vamos lá, vamos tentar verificar essas igualdades. Então o que a gente faz? A gente tenta calcular, né? Então pega lá, sigma qualquer, penômeno qualquer. Vamos tentar calcular sigma de G. Sigma de G é, pela definição, o conjunto tal G, tal que existe um P em G, tal que pertence a G. Tudo bem? Aí nós fazemos o seguinte. Nós podemos aplicar a hipótese de indução no tal. Isso aqui é igual a, então tal G vai ser igual a FG de alfa de tal. Certo? Tal que desculpa isso aqui. Tem que ser assim. Quanto vale isso daí? Existe um PNG, tal que pertence a sigma. Agora, vamos ver isso aqui, né? Então, tal P pertence a sigma. Se tal P pertence a sigma, então alfa de tal P está nesse conjunto. Isso é somente sigma. Né? Alfa de tal pertence a P. Isso. Então são dois passos. Deixa eu fazer aqui separado. Então, esses dois passos. Olha só. Tal P pertence a sigma é a mesma coisa que alfa de tal P pertencer a esse conjunto aqui. Vamos chamar aquele conjunto de R, um tipo de relação, é uma relação binária.
né? Um R que depende do signo. R, signo. Tudo bem? E aí, usando isso daqui, nós concluímos que isso vale ser somente C alfa de tal pertence P ao gama disso. Mas o gama disso é alfa de sigma. Correto? Esse aqui é o R de sigma. Gama alfa de sigma. Então eu vou usar isso daqui e vou apagar. Alfa de tal. Tal aqui. Pertence P a alfa de sigma. Elimina esse passo intermediário, aí fica tudo limpinho. Aí agora isso pela definição do colapso FG, isso é o FG de alfa de sigma. Isso aqui é pertence G. Mas ele tem que ter alguma função de objetividade. Não, sobre objetividade Por quê? do alfa de tal. Seria X, né? Para isso ser o FG de alfa de sigma, o alfa de tal aí teria que ser qualquer. Então alfa teria que ser subjetor. Você está falando o seguinte, que seria tudo que pertence P ao alfa de sigma, né? Mas por essa relação aqui, o que pertence P ao alfa de sigma é exatamente. Eu só tenho que provar que é subjetora dentro desse domínio, né? Mas assim. Aqui. Eu só estou dizendo que não é imediato. Sim, isso aqui seria o FG de alfa de sigma. Por quê? Teria que provar que o que pertence P a alfa de sigma é sempre do tipo alfa de tal. Mas o que é que pertence P a alfa de sigma? É exatamente o que está nessa relação. Quer dizer que é sempre do tipo alfa de tal. Né? Então, o alfa de sigma é o gama dessa relação que a gente chamou de R sigma. Então, o que é que pode pertencer P a alfa de sigma? Só os primeiros termos dos pares que aparecem aqui. Então tem que ser exatamente os alfa de tal, está escrito tal P de sigma. Então é por isso, você tem razão de observar que
isso igual a isso. As coisas que pertencem P ao alfa de sigma são exatamente da forma alfa de tal. Então isso significa o seguinte, olha, que dado um fenômeno qualquer, a avaliação dele vai ser recuperada pelo FG desse elemento. Isso quer dizer o seguinte, que o M de G, vou escrever aqui, tradicional, está contido no nosso M de G. Quer dizer, está contido na imagem da FG. Os elementos daqui são desse tipo. Então, eles estão na imagem da FG. Então, deixa eu colocar aqui assim, o M de G tradicional está contido agora de modo mais apropriado na imagem do M pela FG. Aqui agora fica explícita a dependência na F. Então vamos para o outro lado. Então, pelo outro lado, eu vou pegar um elemento que está aqui e mostrar que ele está aqui. Então, o elemento que está aqui é do tipo FG de B. Então, um FG de B qualquer tem que estar aqui, ou seja, tem que ser desse tipo. Então, qualquer ideia é essa, que vai ser o vetor de B avaliado em G. Para isso, vamos usar a primeira definição, FG de A, tal que existe um P em G, tal que A pertence P a B. Isso igual. Bom, nós queremos chegar a isso, né? E vamos usar a questão indutiva. Então, por hipótese de indução, isso aqui deveria ser beta de A avaliado em G. O A está abaixo do B por esse tipo de relação, que é bem fundada. Tem uma relação global que é bem fundada, que é isso. Essa que garante todos esses fatores são bem fundados. E aí, isso vai ser igual a isso. E a pertence B a B vai ser equivalente a beta de A. E aí, isso A pertence P a B é equivalente a isso. Beta AP pertence a beta de B, C somente C, isso vale. Então, de A P pertence a
beta de B. Aí de novo, nós queremos concluir, agora um pouco mais simples, que isso é a beta de B, G. Bom, o beta de B é um nome, não é um penônimo. Então, beta de B, G, de fato, é desse tipo, tal G, tal que existe P em G, tal que tal P pertence à beta de B. A única observação é essa que o Alfredo tinha mencionado. Nós precisamos ver que todos os tals pertencentes à beta de B são do tipo beta de A, mas isso é pela definição do beta de B. O beta de B é exatamente esse nome. Então isso mostra o seguinte: se eu pego um B qualquer, o FG de B é do tipo valor de um penônimo. Isso aqui é o que na abordagem tradicional se chama o valor do penônimo beta de B. O valor do penônimo sigma. Correto? Então isso mostra a outra desigualdade, a outra inclusão, vamos dizer assim. E, portanto, isso mostra a igualdade. Então, nosso FG de M é igual ao M de G tradicional, é igual ao conjunto dos valores dos penômios. Como o M de G tradicional não depende do framework, não depende aqui, né, isso aqui nós não usamos qual é, para qualquer framework essa igualdade vale. Então, se você tivesse um outro framework, teria outra F, é verdade. Só que a imagem das duas vai ser igual, porque ambas vão ser igual ao M de G tradicional. E isso nos mostra uma série de coisas. Nos mostra que, usando já os métodos tradicionais, isso vai ser um modelo de ZF. Se o M for modelo da axioma da escolha, isso vai ser um modelo de ZFC. No primeiro artigo, se alguém estiver estudando por lá, eu não fiz assim. Como é que isso foi feito? Eu assumi um axioma a mais, que é o axioma da absolutidade do P-pertencimento. Eu assumi que a relação de P-pertencimento é absoluta, além de definida. P-pertencimento é absoluto, além de definido. É um axioma. Está lá no primeiro artigo. Com esse axioma, não foi preciso passar por isso. Eu pude provar direto que isso é o menor modelo de ZF que contém MG, só usando a absolutidade. E que, portanto, vai ser igual ao MG tradicional, que é a mesma propriedade. Direto. Acontece que essa absolutidade, primeiro, é uma questão também, como desse novo axioma. Assim, será que eu preciso mesmo assumir essa absolutidade, esse axioma a mais? A resposta é não. Esse axioma é dispensável. Mesmo sem a absolutidade, nós vamos ter essa igualdade, né? Assumindo o axioma apropriado da universalidade, que permite construir essas funções. Então, aquele axioma da absolutidade é dispensável. Em segundo lugar, no desenvolvimento com classes, ele não era tão conveniente. Esse axioma da absolutidade não era tão conveniente para lidar depois quando P é uma classe própria. Então, achamos melhor tirar esse axioma, né? Agora, esse último axioma não sei como tirar. Agora, com ele, agora nós temos o seguinte:
nós tínhamos aqueles dois axiomas que diziam que os indivíduos de M, né? O M, tinha dois axiomas que garantiam isso. O M está contido no M de G, e mais até que, dado um indivíduo qualquer de M, tem um outro indivíduo, tal que o FG desse outro indivíduo é sempre aquele primeiro, independente do G. Então, dado um indivíduo A do M, o FG de A tipicamente não é A. Tá? Tipicamente isso é diferente de A. Mas existe um B, tal que o tinha um axioma assim, tal que o FG de B é A. E isso para qualquer G, uniformemente. São chamados nomes canônicos, na abordagem tradicional, os nomes canônicos dos indivíduos do ground. E a mesma coisa para o G. Tinha um axioma, então tem esse axioma, e tem um outro que garante que o G pertence a M de G, que é um axioma do mesmo tipo, que existe um nome canônico B, tal que para qualquer G, o FG de B é G. Veja que aqui nem faz sentido colocar o G aqui, porque esse cara tem que ser um indivíduo do ground. Mas tem um nome chamado nome canônico uniforme de G que dá isso na abordagem tradicional. O que acontece com esse axioma e com essas funções? Com essa. Dado qualquer P-nome, existe um indivíduo, que é esse alfa de sigma, tal que o valor do P-nome sigma é esse cara. Ou aquilo que a gente tinha escrito aqui, né? Que o M de G tradicional está contido aqui. Então, o que acontece? Isso prova esse axioma e aqueles outros dois axiomas. Com isso, nós podemos provar. Você pega o nome canônico. Pega o nome canônico do G. Pega o alfa dele. O alfa dele vai ser um indivíduo que o FG desse cara vai dar sempre G. Pega o nome canônico de um indivíduo A. Pega o alfa desse nome canônico. O que vai acontecer? FG desse cara vai dar sempre o A, dependendo do G. Então, aqueles dois axiomas são um corolário desse, da universalidade. E são axiomas que têm esse efeito de garantir que o M de G é grande. Ele contém o M e tem o G. Então, esse axioma da universalidade, ele vai nessa direção. Ele garante que o M de G é fechado o suficiente para satisfazer não só nessas condições de ter o G e o M lá, mas para satisfazer os axiomas de fechamento da teoria de conjuntos. Bom, no próximo encontro a gente pode fazer isso sobre os nomes canônicos, né? Verificar isso, porque os outros dois axiomas podem ser provados a partir desse e, portanto, dispensados. Mas continua a questão do seguinte: se eu mantiver os outros dois axiomas e supor que o M de G é modelo, dá para provar esse axioma? Projeto interessante, na minha opinião. Bom, vamos parar por aqui e a gente continua no próximo.